A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nessa oportunidade eu quero vos agradecer a Deus em primeiro lugar por este privilégio de mais uma vez ministrar a palavra do Senhor. E você que vai estar ouvindo este áudio, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. E o texto qual nós vamos ler está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 6, o versículo 5 até o versículo de número 9, que nos diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Então a palavra que eu quero vos trazer neste dia é uma palavra muito conhecida, e dentro desse texto eu quero dar um tema para esta mensagem: as 6 lições do rapaz dos 5 pães e 2 peixinhos. O texto diz que Jesus, levantando os olhos, ele viu uma grande multidão vir ter com ele. Então ele indaga Filipe: onde nós vamos comprar pão para estes comerem? Porque este povo tem algum tempo já que está conosco. E Jesus, ele falou aquilo para Filipe para experimentar. Aí Filipe disse: 200 dinheiro não dão para alimentar este povo. Mas Jesus falou aquilo só para experimentar. É a pedagogia que Jesus usa para experimentar a nossa fé também nos dias atuais. E Jesus, ele não, a conta financeira de Jesus não é da terra, ela é do céu. Jesus estava muito provando a Filipe. Jesus, ele colocou Filipe à prova. Mas um dos seus discípulos, chamado André, o irmão de Pedro, disse para o Senhor: Jesus, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Lembrando que o pão de cevada era do trigo inferior, de baixa qualidade, mas para Jesus se transforma em alta qualidade, né? E a primeira lição que nós vamos aprender com esse rapaz: ele estava preparado. Isso fala de vigilância. Esse rapaz, ele estava preparado. As 10 virgens também, na parábola de Mateus capítulo 25, 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Então a primeira lição, esse jovem, esse rapaz, ele saiu da sua casa preparado. Ele saiu da sua casa com prudência, com vigilância. Então esta é a primeira lição. A segunda lição é quando André fala: está aqui um rapaz. Ou seja, devemos estar sempre preparado, né? Faz parte da primeira lição, quando André disse: está aqui um rapaz. Ou seja, ele estava preparado para aquele momento, para aquela situação. A segunda lição, ele estava perto de Jesus. Ele estava perto de Jesus, porque se ele estivesse longe de Jesus, possivelmente André não avistaria ele, não indicaria ele,
não separaria ele para aquele momento tão sublime, daquele milagre extraordinário. Então devemos estar sempre perto de Jesus. O quanto mais perto de Jesus, mais a chance de nós contemplarmos o milagre é maior. Os dois discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, também estavam perto de Jesus. Isso fala de intimidade, comunhão. João gostava de encostar a sua cabeça no peito de Jesus. Isso fala de comunhão. Então, a segunda lição, ele estava perto de Jesus. A terceira lição, ele se apresentou. Isso fala de prontidão para o serviço. Quando André indicou ele, automaticamente ele se apresentou na presença de Cristo. Automaticamente ele se prontificou para participar daquele milagre. Então ele se apresentou, isso fala de prontidão para o serviço. Quando Deus chamou Samuel lá com o sacerdote Eli, Samuel falou: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Isso fala de prontidão. Ele se apresentou para a realização daquele grande milagre. A quarta lição, ele pensou nos outros. Isso fala do amor ao próximo, porque se ele fosse um rapaz egoísta, egocêntrico, jamais ele entregaria os seus 5 pães de cevada e seus 2 peixinhos. Então ele pensou no amor ao próximo, assim como a parábola do bom samaritano, que o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas veio um bom samaritano e colocou aquele homem na sua cavalgadura e levou até a estalagem. Então esta quarta lição deste rapaz fala do amor ao próximo. É muito importante esta lição, porque a palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Então ele pensou nos outros, fala do amor ao próximo. Há tantas pessoas ali, segundo os estudiosos, tinha aproximadamente 10.000 a 15.000 pessoas, mas o texto relata quase 5.000 homens, mas num total geral tinha aproximadamente 15.000 pessoas. A quinta lição deste rapaz, ele viu o trabalhar de Jesus. Quando ele entregou, isso fala de contemplar o mover de Deus. Jesus fez aquelas pessoas se assentarem na relva de 50 e 100, e esse garoto, esse rapaz, ele contemplou o trabalhar de Jesus. Jesus fez com que os seus discípulos distribuíssem os pães e os peixes. Então tudo aquilo que nós colocamos na mão de Jesus, ele vai e depois volta automaticamente. Então a quinta lição, ele viu o trabalhar de Jesus. Fala de contemplar o mover de Deus, assim como aqueles 4 amigos de Marcos capítulo 2, que levou aquele paralítico até a presença de Jesus e desceram aquele paralítico por aquele telhado. Então aqueles 4 também, eles contemplaram o mover, o trabalhar de Jesus. A sexta lição, para nós concluirmos esta palavra, ele viu o milagre ser realizado. Então, ele viu as pessoas sendo sustentadas, sendo alimentadas, e o mais interessante, que depois que todos estavam saciados, Jesus falou para recolher o que tinha sobrado, e sobrou 12 cestos de pães, e foram alimentados quase 5.000 homens. Então ele viu o milagre ser realizado na vida das pessoas, na vida daquelas, com certeza tinha muitas crianças ali, e o milagre foi grande. Então que nessa tarde
aquilo que você tem, aquela causa impossível que você tem, entrega nas mãos de Jesus Cristo. O problema que você tem na justiça, no meio da sua família, entrega a Jesus Cristo, porque Ele vai transformar isto em bênção. Jesus Cristo é especialista em transformar derrota em vitória, em transformar desespero em alegria, em transformar luto em vida. Que você medite nesta palavra, nestas 6 lições, que Deus continue abençoando a sua vida e você compartilhe e se inscreva no canal e juntos estaremos evangelizando para a glória do Senhor. A paz do Senhor.